Olá, Única, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o tipo de energia refletora, que é o tipo mais raro, representando apenas 1% da população mundial. A característica principal deles é que eles não têm nenhum centro definido e por isso também não têm nenhum canal. Então, todos os centros aqui dos refletores, eles são em branco. Ainda assim, eles possuem definição no gráfico deles que vem através das portas. Então, existem aqui as portas ativas que estão definidas dentro do desenho do refletor. Os refletores, eles funcionam diferente de 99% da população, e por isso eles podem se sentir muito estranhos, desencaixados, sentindo que não tem lugar para eles nesse mundo. A grande libertação para um refletor é quando ele para de tentar funcionar como o resto das pessoas, porque de fato ele não é, ele é diferente e especial. Então, se você é uma refletora, encontra a sua forma de fazer as coisas, a sua forma de viver. Você não veio aqui para se encaixar, você não veio aqui para seguir normas. Então, e se desfaça desses rótulos e evite se colocar em caixinhas. Se você se coloca nas caixinhas, é quando você está bloqueando o seu potencial. Você pode ter recebido condicionamentos como para você ter sucesso, você tem que ser consistente. E o refletor é tudo menos consistente. Sempre toma cuidado com esses tem quês, porque são eles que limitam a sua autenticidade. Então percebe o quanto essas caixinhas que só te limitam, na verdade, elas estão limitando o seu senso de abundância e prosperidade. E para os refletores, a experimentação é muito importante. Então, eu vou explicar aqui como funciona a dinâmica deles, mas se você é uma, é importante que você entenda, que você experimente na sua vida e entenda como é viver de forma alinhada na prática. Os refletores, eles são totalmente únicos na sua perspectiva sobre a vida, muito discretos em sua presença áurica, e eles nasceram com uma conexão muito profunda com o meio cósmico. Então, eles sentem muito tudo o que está acontecendo no campo mais sutil e astral. O fato deles não terem nenhum centro definido torna eles muito vulneráveis aos condicionamentos de outras pessoas. Ao mesmo tempo, toda essa abertura torna os refletores muito sensíveis e aí parece que o refletor ele está constantemente absorvendo os padrões de outras pessoas, mas justamente por conta de toda essa abertura, eles têm uma aura que protege eles. E aí a gente vai falar um pouco mais dessa aura mais para frente. A estratégia dos refletores é aguardar um ciclo lunar ou se deixar levar pela vida. A assinatura deles é a surpresa e o encantamento, e o tema do não ser é o desapontamento ou a decepção. O refletor, ele representa o arquétipo do oráculo, do espelho divino. Então, é através deles que a gente consegue se enxergar de uma maneira muito profunda. A gente consegue enxergar coisas sobre nós que sozinhos a gente não conseguiria. Ele carrega em si um grande potencial para sabedoria e empatia, e por isso eles são ótimos terapeutas e coaches. E eles estão sempre refletindo a energia da comunidade. Então, significa que se o refletor está feliz e saudável, a comunidade também está feliz e saudável. É muito desafiador para refletores estarem, por exemplo, no meio corporativo, porque os refletores eles não foram desenhados para estar nesse meio, né? Não só pelo ciclo de energia deles não serem consistentes como dos geradores e geradores manifestantes, mas também porque o meio corporativo não é um ambiente muito saudável, né? E aí o refletor vai estar sempre lá refletindo a energia desse ambiente. Os refletores, eles são como camaleões, que não vieram aqui para ter uma forma constante, e sim para experienciar tudo o que significa ser humano e extrair sabedoria disso. Você veio aqui para experimentar tudo, para tomar várias formas, como um camaleão que está sempre mudando de forma dependendo da onde ele está. E você tem o poder de mostrar ao outro quem ele realmente é quando você permite que a sua persona mude e flua com a pessoa com quem você está. Então, os refletores, eles estão aqui para ser como água, para tomar a forma do recipiente que eles estão, né? Então, se eu coloco uma água numa jarra, vai tomar a forma da jarra. Se eu coloco uma água numa garrafa, vai tomar a forma da garrafa, né? Então, é esse lugar de estar sempre fluindo.
Isso pode ser uma dor muito grande, mas ao mesmo tempo também é o seu superpoder. É claro que você pode encontrar consistência em alguns aspectos do desenho do refletor, como o perfil e as portas ativas, mas em essência, o refletor ele veio aqui para experimentar tudo, todo o espectro do que é ser humano. E eles também recebem todo tipo de energia possível das pessoas e da comunidade ao seu redor. Isso significa que o refletor, ele está sempre experimentando as energias das pessoas, de todas as pessoas ao seu redor. Eles estão sentindo, pensando e sabendo tudo o que está acontecendo. E um nível muito profundo e experiencial. Então, saber disso, ao mesmo tempo que pode ser lindo, por conta dessa habilidade justamente de ler e de sentir tudo, mas pode ser bem desafiador também se você não souber lidar com isso. E você não tem que ter clareza sobre quem você é e onde você está, para onde você está indo, para poder ter sucesso. O seu caminho é diferente. O seu caminho do sucesso passa por você assumir o poder que você tem de ser quem você quiser ser. É essa flexibilidade que vai te levar ao sucesso. Então, é como se a vida fosse o palco e você fosse o ator que está o tempo todo querendo brincar e interpretar um papel diferente. Esse é o superpoder do refletor, de se expressar de infinitas formas. É assim que você se sente realizada. Quando você se abre para todas as experiências, é dessa forma que você reflete o outro, incorporando o papel dele. Então, você é extrovertida, você é introvertida, você é calma, você é energética, você é corajosa, medrosa, você é tudo e mais um pouco. A sua alma, ela tem muita sede mesmo de conhecer o que significa ser humano. E é assim que você se sente realizada, experimentando tudo. Toda essa abertura pode ser sua maior fraqueza ou seu superpoder. Só depende se você tem dado liberdade para sua alma ou se tem tentado colocá-la numa caixinha. Então, você tem dado liberdade para sua alma ou tem dito para você mesma: essa sou eu. Porque se colocar nas caixinhas é quando você começa a se sentir desapontada ou decepcionada, que é justamente o seu tema do não ser. É o que você sente quando você não está sendo fiel a você. Os refletores, eles são um tipo não energético, assim como os projetores. Então, a energia deles de trabalho funciona em ciclos de trabalho e restauração. Então, eles não são aqueles que vieram aqui para colocar a mão na massa. Não que você não possa colocar a mão na massa, tá? Mas é que a sua energia é mais inconsistente. Muitas vezes você pode até achar que você tem bastante energia, mas se você convive com um gerador ou se você trabalha em algum lugar com outras pessoas, na verdade, você está recebendo e amplificando a energia dos outros ao seu redor. Então, você pode achar que você tem bastante energia, mas essa energia ela não é sua. Então, é importante você saber diferenciar o que é seu do que não é, o que você está pegando do externo e o que é seu de verdade, porque se você ficar achando que essa energia é sua e ficar usando ela, com o tempo, o seu corpo físico vai começar a reclamar. Então, você pode experimentar ciclos de energia poderosos vindos dos outros, mas essa energia ela não é consistente ou sustentável. E por causa disso, os trabalhos tradicionais podem ser difíceis para um refletor manter, sem esses ciclos regulares de descanso e restauração. Por isso que eu falei aquela hora do corporativo, que o corporativo não é o melhor lugar para o refletor, não só por conta, né, desses ciclos de trabalho, ele não tem essa energia de trabalho de ficar 8 horas todos os dias, e também porque não são os ambientes mais saudáveis. E justamente por não terem essa energia consistente, não se cobre a ser produtiva todos os dias. Nem se coloque em situações de muito estresse ou de muito trabalho com frequência. Às vezes você pode até conseguir sustentar por um tempo, por exemplo, se você tem um lançamento para fazer, né? Tá tudo bem, porque um lançamento é um momento em que você tem um momento ali de muita ação, né? De muita energia que você está colocando. Mas desde que não seja com muita frequência, do tipo fazer um lançamento todo mês, né? Então, se não for com muita frequência, tá tudo bem. Você coloca a sua energia naquele momento e depois você tira uns dias para se restaurar e para se recarregar.
Você pode usar a energia ao seu redor para concluir algo, mas não use com consistência. Então é importante você treinar a sua percepção para perceber o quanto você aguenta naquele dia. Mas não no sentido de toda segunda eu paro na tal hora, porque essa consistência ela não existe para você, tá? Você é como a água, você é muito influenciada pelos ciclos lunares. Inclusive, a sua estratégia é aguardar um ciclo lunar, porque durante um ciclo lunar, a Lua, ela passa por todos os portões do desenho, do seu desenho, refletindo, né? Então, ela vai refletindo, ela vai ativando todos os portões e aí você é altamente influenciado por essas energias da Lua. Então vai ter um dia que o refletor ele vai ser um gerador, dependendo das portas que estiverem, que a Lua estiver ativando, né? Isso acontece, na verdade, com todo mundo. Mas o refletor percebe porque ele não tem nele mesmo a definição. Então, quando algo está definido nele, ele sente com mais clareza, ele percebe mais. Então, treine a sua percepção para observar como eu estou me sentindo hoje. E também não cria coisas do tipo o seu ciclo interno, sabe? Tipo a sua menstruação. Às vezes, sim, vai ter momentos em que você vai se sentir mais cansada na menstruação mesmo. Mas também se abre para perceber que às vezes pode ter algum ciclo que você, durante a menstruação, você está com muita energia. Porque pode ter alguma coisa acontecendo no céu que você está com muita energia mesmo durante a menstruação. Tá bom? O seu maior dom é a profundidade com a qual você enxerga o outro e a capacidade de discernir quem está alinhado e quem não. Então, um refletor, quando está alinhado, não dá para esconder nada dele. Ele enxerga as pessoas de uma forma muito profunda. E aí, quem chega para ele são pessoas que realmente querem se aprofundar, querem ver não só a própria luz, mas também a sombra, né? Porque quando a gente está disposto a olhar para a gente de uma forma muito profunda, a gente também encontra sombras. Então, quem vai chegar para você são essas pessoas que querem se ver muito profundamente. Você se torna o espelho limpo e transparente, capaz de refletir com profundidade quando você deixa ir a necessidade de ter uma forma. Então pensa que se você representa um espelho, esse espelho ele não necessariamente está limpo, né? Se ele não tiver, a pessoa que se olhar nesse espelho, ela vai olhar o reflexo dela, mas também vai olhar as suas sujeiras. Esse espelho começa a ser limpo quando você faz o seu trabalho interno se descondicionando e deixando ir o que não funciona para você. Os refletores alinhados, eles se tornam um oráculo e eles desenvolvem sabedoria, conexão com a essência da vida e do outro. E se os refletores estão desalinhados, se sentem invisíveis e exauridas. E para se alinhar, presta atenção em como os ambientes fazem você se sentir. Se você se sente bem em um lugar, é porque você está exatamente onde você precisa estar. Se sentir bem ou não, nunca é aleatório para você, tá? Confia nas sensações que os ambientes te passam. E essas sensações que você tem, elas são os seus guias. A aura, então, dos refletores, então, com toda essa abertura, realmente os refletores, eles são muito sensíveis. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma aura que protege eles. E a aura deles é de amostragem. Então, essa aura, uma aura de amostragem, é seletiva e resistente, ela tira amostras da realidade. Então, por mais que você tenha toda essa abertura, a sua aura te protege. A sua aura, ela consegue fazer uma leitura das pessoas sem absorver tão profundamente o que ela vê. Os centros não definidos, eles representam a nossa escola, os temas que a gente veio estudar para adquirir sabedoria. E através deles a gente recebe energia do externo e amplifica essas energias. E o refletor, ele faz isso através dos 9 centros. Então você tem muito potencial para desenvolver sabedoria no tema desses centros. E a sua aura faz a pergunta: quem é diferente? Quem é autêntico? Quem está em alinhamento? Você sabe discernir quem está alinhado e quem não está. E prova o mundo ao seu redor através dessas pequenas amostras. Justamente porque você veio aqui para pegar essas amostras, refletir e mostrar para as pessoas como trazer mais esse alinhamento para elas.
A sua estratégia é se deixar levar pela vida. Você é diferente, então a sua forma de fazer as coisas acontecerem é totalmente diferente. Então, ao invés de tentar fazer algo acontecer baseado no que você acha que tem que fazer, observe para onde a vida está te empurrando. Se você parar para prestar atenção, você vai perceber que a vida tá te empurrando o tempo todo. Do tipo, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por ali, né? Se você parar para prestar atenção na sua história, você vai perceber que a vida te empurrou a mesma coisa tantas e tantas vezes que você, ok, entendi, vou por aqui. Então a vida vai trazer o que for certo para você. Você só precisa prestar atenção e se permitir ser levada. Então, mesmo que não faça sentido nenhum para sua mente, se fica aparecendo para você várias e várias vezes, tipo, você vê no Instagram, aí uma amiga fala para você, aí você vê algo na rua, numa placa, tá aparecendo várias e várias vezes e durante um bom período de tempo, tipo, não só no dia, então é o universo te falando, vai por aqui, tá? Os refletores, eles não foram feitos para agir no impulso ou no primeiro sinal do universo. Então, a repetição é a palavra-chave para eles. Quando algo é certo para você, o universo é quando o universo te empurrou para isso várias e várias vezes. Então, a grande questão, o grande insight para você é: espere. Os refletores precisam de tempo, de mais tempo do que o resto das pessoas. Não caia na pressão do mundo de ter uma resposta logo. Você foi projetada para demorar mais tempo para escolher. Se algo te faz sentir bem durante um bom período de tempo, é porque é a decisão correta. A gente foi muito condicionado a ter uma resposta logo, a agir no impulso, né? Então, ressignifica essa questão. Em vez de querer saber logo a resposta, busca um lugar de confiança, de que você está sendo guiada e deixa que a resposta se revele a você com o tempo. Entenda que você é diferente de 99% da população. Então, o seu jeito de tomar decisões também é diferente. Faz as pazes com isso. E na prática, para decisões menores, decisões do dia a dia, siga o que te deixa encantada, o que desperta o seu encantamento. Porque é isso que você veio fazer, experimentar o encantamento, a surpresa, né? E aí sim, para decisões maiores, espere até um ciclo lunar, esse ciclo de 28 dias e observa o padrão. Né? Mas assim, não precisa ser necessariamente 28 dias, sabe? Se nesses 28 dias, observando o padrão, no 20º dia você perceber que é assim mesmo, então vai, né? E aí, uma coisa importante para você, enquanto você espera, conversa com alguém que você confia. Você precisa se ouvir falando sobre as suas opções para ter clareza. Não é para pedir conselho, não é para pedir opinião, é para você mesma se ouvir falando e ouvir qual que é a energia por trás das suas palavras. Isso é muito importante para você. Então, deixa claro para a pessoa com quem você está conversando que você não quer uma opinião, que você não quer uma permissão. Você só precisa falar para ouvir qual que é a energia por trás das suas palavras. Você não foi desenhada para ser a mesma todos os dias. Por isso, num dia, uma decisão pode parecer certa e no outro você querer outra coisa. E por isso é tão importante para você esperar e observar o padrão, porque nesse ciclo de 28 dias você começa a ter mais clareza do que você quer e do que você não quer. A sua assinatura é a surpresa e o encantamento. Então, a assinatura é o que você sente quando você está vivendo uma vida alinhada. E é justamente essa beleza de experienciar a vida de infinitas formas, de se surpreender com a vida, de ser surpreendido por tudo o que o mundo tem para oferecer. Em um dia, você quer viver loucamente, você quer ir para uma festa e ficar a madrugada inteira fora. E no outro, você quer ir num retiro meditar. O principal é você sentir que a liberdade, a flexibilidade de escolher, de sentir que a vida é cheia de opções
e você pode se divertir, deliciar. É bem essa energia da criança, sabe? Que tá o tempo todo se surpreendendo com a vida, se encantando com a vida, olhando a vida com os olhos de que tudo é novo, tudo é uma possibilidade de encantamento e você pode experimentar tudo. E é fazendo isso que você se enxerga menos como uma identidade fixa e mais a vida flui como deveria fluir, cada dia sendo uma coisa e experimentando coisas diferentes. O tema do não ser do refletor é o que ele vive quando ele não está sendo fiel a ele mesmo, é o desapontamento ou a decepção. E esse tema do não ser acontece quando ele não consegue esperar, porque aí ele acaba se decepcionando com o resultado. Quando ele sente que as suas possibilidades são limitadas, que ele não tem espaço para experimentar tudo o que ele veio aqui para experimentar. Ou quando eles veem todo o potencial que existe nas pessoas e na comunidade, mas não veem elas vivendo esse potencial. É muito importante que a sua comunidade esteja alinhada, os seus ciclos de amizade, de convívio, ciclos que te fazem você se sentir bem, que fazem você se sentir amada, se sentir vista. Se não, corta, corta da vida, tá? Porque esses ambientes onde você não se sente bem, eles estão fazendo você sentir a decepção ou o desapontamento. E aí, ao invés de você sentir como um termômetro que reflete a energia, você acaba se afastando do mundo e da sua missão. E essa decepção, esse desapontamento, ele pode aparecer como tristeza, como restrição, como um sentimento de que a vida poderia ser muito mais do que ela está sendo. Decepção com as pessoas, depressão, sensação de que a vida está estagnada, que as pessoas estão vivendo vidas melhores do que a sua, ou comparação. Todos esses pensamentos, na verdade, eles são condicionamentos. Se você sentir essas coisas, use isso como um indicador que alguma coisa está fora do caminho, que você precisa recalcular a rota e voltar para você, voltar para o seu alinhamento. E você cria uma vida alinhada quando? Quando você está num espaço que você ama, um espaço bonito, que você possa ficar sozinho. Então, o ambiente é de extrema importância na sua vida, justamente por você ter muita abertura e captar muita coisa do externo. Então, é importante que você esteja num espaço que você ama, um espaço bonito, onde você se sente bem, onde você consiga ficar sozinha. Você precisa de um momento para estar com você. Então, é importante que você sinta bem onde você mora, onde você trabalha, com as pessoas que você convive, porque quando você se sente bem no ambiente, com pessoas e com as pessoas, é assim que você sabe que você está no lugar certo e na hora certa. O seu sucesso vem quando você se compromete a deixar os lugares que você não se sente bem. Não se sentir bem na sua vida não é aleatório. É uma forma da vida de falar onde precisam ser feitos os ajustes. Respeite o seu tempo, você precisa de mais tempo do que os outros, do que 99% da população, justamente por você ser profundamente impactada pelos ciclos lunares. Então, se permite esperar, se permite no seu tempo, no seu ritmo. Você precisa de relacionamentos que reflitam o seu processo de tomada de decisão, então você precisa poder falar sobre as suas decisões em voz alta, mas deixando bem claro para a pessoa que você não quer opiniões ou alguém que te influencie. Fala que você só precisa falar. Você só tem que falar e para se ouvir falando e ouvir essa energia por trás das suas palavras. E tempo na natureza e sozinha é essencial para sua saúde e bem-estar. Se você não conseguir estar na natureza, pelo menos 2 vezes na semana, vai para um parque, encontra uma graminha no seu prédio, sei lá. Porque justamente quando você está na natureza é quando você deixa aí tudo aquilo que você vai pegando dos outros o tempo todo, dos ambientes, e você se recarrega com a sua própria energia. Então, isso é muito importante para você. Então, se você é uma refletora, o seu papel, a sua tarefa é fazer essas coisas que estão aqui, né? Então, se o espaço que você tá, por exemplo, o espaço da sua casa, você não é um espaço que você sente que é bonito, então vai decorar esse espaço, vai tornar esse espaço bonito, né? Ou se você, o lugar onde você trabalha, você não se sente bem lá, tudo bem, às vezes você não consegue sair ainda desse trabalho, mas como você pode tornar o ambiente desse trabalho mais bonito, onde você se sente bem?
tá? Às vezes trazendo uma decoração, trazendo uma flor para a sua mesa de trabalho, né? Respeita o seu tempo, então respeita que você precisa de mais tempo do que as outras pessoas e busca esse tempo na natureza. Se permita fluir e experimentar a vida. Não existe nada que você precise ter ou ser com consistência para realizar os seus desejos. Então, você pode ter acreditado que você precisa ser alguma coisa com consistência para conseguir realizar os seus desejos. Mas se você é refletora, você não precisa disso. Na verdade, você veio aqui para experimentar tudo, para ser tudo, nada com consistência para você, tá bom? Então, a aula de refletores é sobre isso. Nos vemos no próximo módulo.